Essa é a Igreja Renovada. Mais do que um lugar de culto, somos uma família, com muitos irmãos, diferentes uns dos outros, mas com algo em comum. Fomos salvos e renovados por Cristo. E essa verdade nos torna co-herdeiros com Ele na glória. Juntos, seguimos firmes para cumprir a grande comissão que nos foi dada: levar o Evangelho. Com o mesmo propósito, vivemos uma vida renovada, por Ele e para Ele. Temos momentos de adoração, palavras que transformam, e desde cedo semeamos no coração das nossas crianças, ensinando-as a conhecer e amar a Deus para que no futuro possam construir uma sociedade mais pura e um mundo melhor. Para os adolescentes, um lugar de crescimento, aprendizado e conexão com o propósito de Deus. E, para os jovens, um novo momento, o início de uma grande expansão em Deus. Temos também um ministério especial para a melhor idade, cuidando com amor e carinho daqueles que nos inspiram com sua sabedoria e experiência. Pela TV, estamos levando a verdade de Cristo para toda a cidade. E através da internet para o mundo. Venha fazer parte dessa família. Igreja Renovada. Uma igreja viva para o Deus vivo. Olá, povo de Deus! Que bom ter você aqui com a gente em mais um Deus Tem o Melhor. Hoje o programa está recheado de conteúdo para edificar a sua fé e aquecer o coração. Tem devocional, tem palavra, tem ensinamento para a família e uma homenagem emocionante pelos 9 anos da Fundação Afife Arão. Fica com a gente até o final, você vai sentir parte de tudo isso. Vamos começar o dia do melhor jeito, em conexão com Deus. Silencia aí dentro, deixa a correria de lado e prepara o coração para ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você agora. Vamos para o devocional. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um momento devocional. E o texto que nós vamos trabalhar hoje se encontra no livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amados, nesse texto o salmista está pedindo ao Senhor a habilidade de contar os dias, de observar o tempo. O Salmo capítulo 90 todo é uma reflexão sobre o quanto a vida é breve, o quanto a vida é curta. E o salmista pede: Senhor, me ensina a contar esses dias. Eles são poucos e eu devo aprender a contá-los, para que eu alcance um coração cheio de sabedoria. Se a vida é curta, nós temos que refletir a maneira como estamos vivendo ela. No verso 10 ele diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois a vida passa rapidamente e nós voamos. O salmista aqui, ele está refletindo o quanto a vida é breve, e ele pede a Deus que o dê sabedoria para viver essa vida.
E lá em Romanos diz que Deus ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos aprender a viver a nossa vida de acordo com essa vontade. Se nós vivemos a vida absolutamente, de maneira despreocupada, nós mostramos ignorância. Se a vida é breve, e eu sei que Deus tem um plano para mim, eu devo observar a vida para alinhar o meu viver com esse plano de Deus. E o salmista ele diz que ele deseja isso para alcançar um coração cheio de sabedoria. A palavra de Deus diz no livro de Jó que a verdadeira sabedoria é se afastar do mal e temer a Deus. Então, como é que eu faço para viver uma vida sábia ou para aproveitar bem essa vida curta que eu tenho? Eu devo me afastar do mal e eu devo temer a Deus. Eu devo aprender a viver uma vida que é vivida para o louvor e para a glória do Senhor. Como é que eu posso viver uma vida que valha a pena? Vivendo ela de acordo com a vontade de Deus, me afastando de tudo que é contrário à sua vontade e me rendendo àquilo que eu sei, que é aquela vontade descrita como boa, perfeita e agradável. Quando você puder, faça essa oração: Senhor, ensina-me a contar os dias para que eu alcance um coração cheio de sabedoria. Nós precisamos observar a maneira como temos vivido e como eu devo viver de acordo com a vontade de Deus, no seu temor. E eu queria aconselhar você também a passar tempo lendo a Bíblia e meditando na palavra de Deus, pois ela contém a fonte da sabedoria para vivermos a breve vida que temos de uma maneira sábia, prudente, de uma maneira que agrada a Deus e que glorifica o seu nome. Agora chegou aquele momento que abençoa lares inteiros. É o quadro Para a Família, com orientações bíblicas que fortalecem relacionamentos, geram entendimento e trazem paz para o ambiente familiar. Confere aí. Graça e paz, estamos aqui com mais um quadro para a família. Meu nome é Charles, estou com minha esposa Andressa e hoje iremos trabalhar um assunto muito importante, a construção de um lar. Está baseado em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Você já parou para pensar como você está construindo o seu lar? Nós sabemos que para construir um lar não é por acaso. Leva tempo, leva dias, e isso é muito importante, saber qual a palavra que está saindo da nossa boca. Palavras que estão trazendo vida, fortalecimento, ou palavras que estão trazendo, às vezes, a tristeza. Então, nós temos que estar sempre buscando a palavra de Deus, para que a palavra de vida saia da minha boca e da sua boca. Quantas vezes no meio do dia a dia, nós liberamos palavras de ironia, palavras que destroem, palavras muitas vezes que machucam quem mais amamos, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, nossos irmãos. O apóstolo Tiago, ele fala que a nossa língua é como fogo. É um pequeno membro, mas também que traz grandes estragos. Então, nós que somos filhos de Deus, nós que usamos a palavra de Deus, muitas das vezes tem saído palavras que não têm agradado a Deus. E ele fala que essa mesma boca que adora a Deus, ela também tem ferido. Às vezes ferido a esposa, às vezes tem ferido os filhos, às vezes tem ferido os amigos. E nós temos que ter sabedoria para que a palavra que saia da minha boca, ela possa trazer vida. Você já parou para pensar que cada palavra que sai da nossa boca ela é como uma semente? Que semente nós estamos plantando no nosso lar? Semente de paz, semente de discórdia, semente de encorajamento, de destruição? Que tipo de semente nós estamos plantando? Para construir um lar saudável, nós temos que usar palavras positivas. Às vezes também ter humildade de reconhecer os nossos erros. Às vezes nós lançamos palavras, que essas palavras ela tem trazido morte, às vezes até mesmo dentro de um lar. E uma palavra-chave para que nós possamos reconstruir e trazer paz, às vezes é me perdoe. Às vezes você ter essa humildade de reconhecer que errou e pedir perdão. Às vezes é você chegar para sua esposa,
chegar para os seus filhos, falar: eu estou contigo, pode contar comigo também. E isso constrói um lar saudável. Que tal hoje você começar a mudar o vocabulário da sua casa? Corrigir com sabedoria, elogiar com intenção, orar em voz alta. As palavras que edificam, que elas sejam liberadas dentro do seu lar. Que os seus filhos te vejam como um exemplo. Que a sua casa seja um lar saudável. E que a partir de hoje, nós sabemos que o poder da nossa língua, ela pode mudar, mas que sejam mudanças que edificam. Estamos encerrando mais esse quadro para a família, com esse tema muito importante, construído um lar. Nós sabemos que a palavra que sai da nossa boca, que sejam palavras que venham trazer cura, que venham trazer alegria, que venham trazer paz, e que famílias elas sejam fortalecidas através da palavra que sai da minha boca e da sua boca, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te prospere em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Essa semana foi especial demais para nós. A Fundação Afife Arão completou 9 anos de atuação. São quase 10 anos servindo vidas por meio do amor, do cuidado e da ação social. Preparamos uma homenagem emocionante a todos que fazem parte dessa história. Acompanhe aí. 1º de julho de 2016. Esse foi o dia em que nós oficialmente fundamos a Fundação Afife Arão. Na realidade, dia 1º de julho de 2012, a apóstola Afife Arão parte para a glória. E logo no mês seguinte, era seu aniversário, nós fizemos no Museu dos Autonomistas uma exposição onde mostrou a sua trajetória aqui em Rio Branco. Ali naquele dia, nasceu a ideia, nasceu a vontade, o desejo de criar uma fundação para que perpetuasse o seu trabalho nesse lugar. Era uma forma simples, singela de deixar uma homenagem a ele, que todos um dia soubessem quem foi apóstolo Afife Arão. E a partir dali nós começamos a programar todo esse projeto. O que fazer? Como fazer? Por que fazer? Não era simplesmente uma homenagem ao apóstolo, mas era a realização de um desejo de suprir uma tremenda necessidade que nós víamos na cidade. Decidimos então começar a plantar sementes nesses corações. Nosso desejo foi trabalhar com crianças e com idosos. São duas pontas que pareciam esquecidas na sociedade. Todos falavam enquanto eram jovens, adolescentes, maduros, mas o que fazer com eles? Um dos momentos mais marcantes para mim na Fundação Afife Arão foi o momento em que nós saímos em campo à procura de fazermos visita para formarmos o Recanto Azul, que hoje é um projeto, foi o nosso primeiro projeto da Fundação Afife Arão com aqueles idosos que estão precisando de um aconchego. Deixar em casa, deixar nas creches, deixar nas escolas, isso não era tudo. Eles precisavam ter sonhos também e ainda realizar os seus sonhos, seja na fase infantil ou seja na fase da maturidade, já como idosos. E dali nós começamos a fazer projetos, muitos projetos, para que eles fossem incluídos na sociedade outra vez. Meu nome é Vigilina e eu gosto muito de estar aqui. Eu vou para a piscina, eu vou para o Pilates, eu tenho por aqui, e eu danço, eu faço um bocado de coisa. Aqui é muito bom. Depois que eu cheguei aqui, eu me transformei, fiquei novinha. E essas sementes, elas não ficaram na terra, elas cresceram. Ampliamos o trabalho com os nossos idosos, fazendo uma reunião semanal chamada Recanto Azul. E ali no Recanto Azul eles começaram a ter uma outra visão de mundo. Saíram dos fundos de quintais, saíram dos afazeres domésticos, saíram daquela rotina que parecia que não ia mudar.
mas tiveram contato e acesso a outras pessoas sendo socializadas novamente. Onde nós temos a nossa professora de educação física, nós temos enfermagem, como também palestras, dias da beleza, dias de passeio, dias de comunhão, uns dias de dança. Desde 2017 até hoje, isso está acontecendo. Aqui é um momento muito gostoso. Eu amo esse lugar. E a cada dia que elas cresciam, crescia mais ideias, mais vontade, mais pessoas para agregar e nos ajudar dentro desse projeto. E a partir dali nós começamos a realizar cursos. Os cursos vieram primeiro na área musical, para que as crianças tivessem acesso a aulas de teclado, aulas de bateria, depois foi inserido aulas de violão. Meu nome é Sandro Campelo, sou professor de violão da Fundação Afife Arão. Para mim é uma honra e um sonho, como o próprio lema da Fundação diz, que é realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Então, em estar aqui plantando a sementinha do conhecimento, ensinando os acordes, ensinando a prática instrumental, para mim é uma realização de sonho e a gente fica extremamente feliz de estar podendo contribuir. Mas precisava de muito mais. O que as crianças gostam de fazer? Elas gostam de brincar, elas gostam de jogar bola, elas gostam de nadar. Muitos outros desejos vieram através deles e gradativamente fomos inseridos outros projetos. Com as crianças foi introduzido o projeto Bola na Rede, onde eles foram aprender a jogar bola. Fomos para Bujari, fomos para Campinas, fomos para Chapuri, Sena Madureira, Bonal. Eu sou a Beatriz da Escola Bom Destino e o projeto Afife Arão aqui na escola ajuda os jovens a se incentivar mais no esporte e nos ajuda a aprender mais também, a querer aprender vários outros esportes além do atletismo e incentiva muito a gente. Estamos aqui agradecendo a Fundação Afife Arão por estar trazendo o esporte aqui à nossa comunidade, tirando os jovens de maus caminhos, trazendo para o esporte. E cada passo foi uma realização. Atingimos ainda outra categoria das crianças, as meninas, com aulas de balé. Foi maravilhoso ver a emoção delas, a emoção dos pais em ver aquelas crianças se apresentando, as lágrimas rolando naqueles rostinhos daquelas mães que achavam isso muito impossível de acontecer. Isso para mim é uma felicidade, alegria. É como a professora sempre fala, né? Aqui é o meu lugarzinho assim de meu refúgio, né? É aonde eu chego, me sinto leve, feliz, porque eu trabalho o dia todo. Tem um horário para entrar, não tem horário para sair. Então, esse momento para mim é tudo. A Fundação trouxe para mim assim aquilo que eu sempre busquei. Significa assim tudo para mim. Bem, eu tenho fibromialgia e assim, para mim é bem dificultoso. Fibromialgia tem crises e quando eu tenho crises eu não consigo me mover muito, ter muito movimento. Então para mim é um desafio estar aqui todas as segundas e sextas, mas o amor que eu tenho pelo balé, ele me faz ter forças de vontade para mim estar aqui esses dias. Assim, é a realização de um sonho. Bom, eu acho muito legal porque é um momento que eu e minha mãe conseguem ficar bastante juntas, porque de vez em quando ela sente bastante dor, eu fico com muita dor, aí de vez em quando a gente fica junto, e é esse momento do balé que a gente fica bastante juntas. É algo tremendo para nós em saber que quando começamos isso lá atrás, era um sonho.
foi necessário, porque eu estava com problema de diabetes e pressão alta e não reduzia de jeito nenhum. E quando eu vim para a academia, comecei a fazer, com uns 3 meses a glicose já baixou e eu já diminuí até a insulina, né? Graças a Deus e a Fundação Afifiarão. Aqui foi um refúgio para sair da depressão, da ansiedade. Então isso aqui é um misto de sentimento e de gratificação, né? Que só tem a elevar cada dia mais e mais. Por que fizemos? Não era só para homenagear o apóstolo Afifiarão. Fizemos porque nós temos uma sociedade que precisa ser vista com olhos de amor, de compaixão, para que a sua vida mudasse. Eu quero, em nome da comunidade de Vila Campinas, agradecer à Fundação Afifiarão que tem promovido nessa tarde para essa comunidade tão linda e também tão carente uma ação desse tamanho. Nós tivemos colaboradores tremendos que nos ajudaram desde o princípio e somos muito gratos a Deus porque sonharam conosco, acreditaram nesse sonho e ele se tornou muito realidade. Os momentos mais marcantes da Fundação Afifiarão foram a cicleata, que aconteceu no aniversário de 2 anos da Fundação, os diversos cursos profissionalizantes que iniciamos e também os Dias da Saúde. A Fundação Afifiarão ela oferece cursos profissionalizantes, onde algumas pessoas seguem carreiras. Nós temos o exemplo de Soliane Machineri, que ela fez um curso com a gente, ela seguiu carreira, hoje ela está na Defensoria Pública, né, trabalhando lá, seguiu carreira lá. E nós também temos o exemplo também de uma moça que fez conosco um curso de cuidadores de idoso e que ela hoje se encontra fora do estado trabalhando na profissão de cuidadora de idosa. Durante esses 9 anos, a Fundação impactou várias vidas, milhares e milhares de vidas, direto e indiretamente. A Fundação está presente em Rio Branco, Senador Guelmar, Vila Campinas, Bonal, Chapuri, Sena Madureira. A Fundação Afifiarão está em constante crescimento e nos próximos anos nós esperamos alcançar mais vidas, impactar mais famílias e alcançar o nosso objetivo de transformação social. Hoje nós estamos aqui celebrando 9 anos da Fundação e essa festa tem um título: Gratidão. Gratidão a Deus por não nos deixar desistir. Gratidão a Deus por realizar tantos sonhos. Gratidão a Deus porque só em 2024 nós tivemos mais de 400 alunos que foram assistidos por essa fundação em todas essas áreas que nós citamos aqui. Gratidão a Deus porque ninguém foi capaz de cancelar esse sonho no nosso coração. Gratidão a Deus por colocar pessoas destemidas, ousadas, que vestiram a camisa, que nos deram as mãos e nós continuamos até aqui. Ebenezer, o Senhor nos ajudou e muito mais vamos fazer. Este ainda é o início de grandes coisas que nós veremos a Fundação Afifiarão fazer nessa cidade, nesse estado, no Brasil e até fora dele. Eu acredito nisso. Esse aí é uma semente que começou a crescer, mas ainda com seus 9 aninhos, ele pode ir muito mais longe. Eu acredito muito nisso. Estamos aqui para dizer gratidão, Senhor, por estar conosco todos esses dias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela Afifiarão trazer esse projeto maravilhoso. É uma realização de um sonho dessas crianças e com a graça de Deus estamos muito felizes como mãe. Ver o sonho de uma criança realizado, os rostinhos felizes, tirou muitas crianças da rua, dos celulares, que hoje em dia é uma dificuldade muito grande que os pais estão tendo. Então, melhorou muito a vida das nossas crianças e eu tenho certeza que vai melhorar muito mais com esse projeto Afifiarão.
Queremos agradecer a parceria de todos e da FIFIARÃO e toda a comunidade Senador Guiomar e que Deus abençoe a cada um. Eu gosto muito de fazer balé, era meu sonho e hoje eu estou aqui com minhas colegas fazendo balé. A Fundação FIFIARÃO trouxe esse balé aqui para Senador Guiomar. Eu estou muito feliz, me tirou um pouco do telefone e estou aprendendo muito. Eu agradeço essa oportunidade aqui, foi um sonho a realizar. Queremos agradecer muito a parceria da FIFIARÃO. Nós mães estamos muito felizes. Obrigada. Quero agradecer à Fundação FIFIARÃO por essa parceria, por estar presente aqui em Senador Guiomar. Então, muito obrigado! Que bênção, né? Foi tudo tão lindo e é tão gratificante ver tanta coisa boa sendo feita em nome do Reino. E agora é hora de a gente ouvir o que Deus quer falar diretamente ao nosso coração por meio da sua palavra. Fique atento, porque toda palavra enviada do céu tem um propósito. Pode sentar, queridos. Vou ler um salmo conhecido da igreja também, mas a palavra se renova a cada manhã, amém? Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos dizer juntos? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje eu quero falar sobre o caminho do justo. E a palavra de Deus, ela é muito tremenda quando ele mostra que o caminho do justo, ele traz prazer. Mais do que isso, ele nos leva a desejar meditar nele e meditar na palavra, para que esse caminho a cada dia seja aberto diante de nós com uma visão nova, com uma visão diferente, uma visão que alegre sobremaneira o nosso coração. Por isso que nós vamos ver qual é a importância de meditar na lei do Senhor. Há muitas pessoas que não detêm nesse caminho para meditar o que está escrito nesse livro. Mas quando nós paramos para meditar na lei do Senhor, nós vemos que precisamos nele aprender o caminho. Se nós decidimos por Jesus, Jesus é o caminho e eu preciso aprender como eu vou andar nesse caminho. E aprender a amar esse caminho e a seguir esse caminho é para que eu tenha conhecimento. Quem é esse Deus, o que Ele quer e como devo andar com Ele. Ninguém anda de qualquer jeito, precisamos saber como andar com uma companhia tão gloriosa como o do nosso Deus. Mais do que isso, é saber qual é o caminho que eu devo andar. Porque são muitos caminhos, são muitas ofertas do inferno, muitas vezes para trazer confusão na nossa mente, e nós precisamos não só caminhar, mas a cada passo que nós damos nesse caminho, nós estamos crescendo em Deus. Quando nós estamos trilhando um caminho, nós estamos nos aproximando de um destino, e quando andamos no caminho chamado Jesus, nós também estamos nos aproximando de um destino, porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, até chegar à estatura de cidadão perfeito, de homem perfeito, que será
quando formos arrebatados e estarmos na glória com Deus. Mas isso é um processo que começa aqui na terra. Cada passo, cada conhecimento novo, cada entendimento novo de cada área da nossa vida é tremendo. E aí nós vamos descobrir que nessa meditação que fazemos com o Senhor, o que é necessário mudar em mim para que eu tenha uma vida com Deus. Quando nós caminhamos nessa trilha de Jesus, Ele começa a revelar coisas em nós. Isso aqui eu não gosto, isso aqui tem que largar, isso aqui nada a ver. E Ele começa a nos mostrar que Ele tem propostas infinitamente melhores do que aquelas que nós trouxemos do mundo para Ele. Ele diz, não, isso aqui eu não vou precisar. Pode largar, eu tenho essa outra opção para você. E Deus começa a trazer, irmãos, coisas novas para o nosso caminho. Por isso que Paulo diz aos Romanos, andando em novidade de vida. Você não pode achar que escolheu o caminho e vai ficar estático naquela posição. Cada passo, quando você está andando, ele está mostrando algo novo. Algo extraordinário começa a acontecer. E cada dia tem coisas novas para mim e para você. Amém, igreja? Deus, Ele não é repetitivo. Ele te mostra como viver a vontade de Deus nessa terra. Nós não precisamos agradar pessoas para mostrar quem é o nosso Deus. Nós precisamos agradar a Deus para que eles conheçam Deus através de nós. A ordem está muito invertida nos nossos dias. Fazer festas, fazer eventos, fazer isso e aquilo para agradar pessoas. Estamos agradando Deus? Estamos refletindo Deus? Estamos querendo realmente que eles conheçam Deus ou que eles continuem a viver o que tinha lá fora, aqui dentro? Irmãos, a vida com Deus é totalmente diferente da vida que nós tínhamos antes de Deus. Você já deve ter isso com muita clareza no seu coração. Por isso que quando nós conhecemos Jesus através da sua palavra, nós vemos que Ele é a palavra encarnada. E o que Ele quer? Que eu e você sejamos palavra encarnada. Diga aleluia. Imagine você sendo essa palavra encarnada. Isso quer dizer que seremos igual ao modelo Jesus. Se Jesus desceu essa terra e Ele como homem encarnou essa palavra profetizada e vivida por tantas outras pessoas, Ele está mostrando, eu e você podemos também encarnar esta palavra e ser uma cópia fiel de Jesus. Por isso que Paulo diz, olha, sede meus imitadores, porque ele estava reproduzindo todo o conhecimento que ele recebeu de Jesus sem tê-lo visto pessoalmente, provando que eu e você podemos fazer a mesma coisa. Nós não andamos com ele, nós não vimos, nós não tivemos a prática da caminhada com ele, mas ele encarnou-se nesta palavra para que eu e você possa reproduzir a mesma coisa que ele. Conhecer o Mestre através da palavra. Por isso que o resultado disso gera prazer. É um prazer totalmente diferente do outro experimentado, do que já foi vivido no passado. Porque o prazer na lei do Senhor não é uma emoção, não é algo carnal, não é algo que mexe com o teu libido, que mexe com tua memória, não, é muito diferente, irmãos. A palavra de Deus, Ele nos leva a desejar mergulhar mais num conhecimento que você não adquire em nenhuma faculdade, em nenhum curso teológico, nenhum curso de coach, nenhum curso de neurociência, nenhum se compara com a lei do Senhor. Diga aleluia. Porque no Salmo 19 o salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você quer ter a alma restaurada? Leia a Bíblia. É a lei perfeita, ela restaura nossos sonhos, restaura nossos projetos, restaura nossa casa, restaura a nossa vida como pessoa, para continuar nesse mundo tão conturbado que está por aí. Por isso que simplesmente ler a palavra, irmãos, mergulhar nesse livro, já causa um impacto na vida daquele que se dedica a buscar o Senhor.
Quanto mais nós mergulhamos, mais desejo nós temos de obedecer e de frutificar. Eu não tenho vontade de pregar a Bíblia, eu não tenho vontade disso, eu não tenho vontade daquilo. Então mergulha no livro, porque ele vai te dar um apetite extraordinário, não só para aprender, mas para servir e servir com alegria. A nossa proposta, quando o Senhor nos salvou, irmãos, foi para sermos servos, como Jesus foi. E ele serviu com muita alegria todo o tempo que ele esteve aqui. Por isso que, se ao invés de se aproximar da palavra, você se aproxima de pessoas que não gostam da palavra, a tendência é você rejeitar Deus, porque aquela patota está vivendo um mundo totalmente à parte da palavra de Deus. Mas quando você vem cheio da palavra, como veio Jesus, ele era a palavra ambulante, ele trazia a proposta do reino para todas aquelas pessoas que ele encontrava, não importasse que tipo de pessoas eram, qual era a classe social, se era saudável, se era doente, se era endemoniado, se era livre, ele trazia impacto só com a presença dele. Mesmo criança, com 12 anos, ele impactou o clero da época e sentava na praça e discutia no mesmo nível que os camaradas, porque ele se debruçava no livro da lei. Esse livro gera sabedoria, profundidade no conteúdo que nele contém, irmãos. Então as coisas não são de qualquer forma, porque o livro é uma fonte de nutrição. Diga aleluia. Quer estar nutrido? Quer estar forte? Quer emocionalmente estar equilibrado? Esse é o livro das vitaminas. Esse é o suplemento que nós precisamos. É o energético que vale a pena tomar, né? Não perca tempo com esses outros não, que eles vão te matar. Mas isso aqui, ele te alimenta, te fortalece e te mantém de pé. Por isso, é quase impossível você querer andar na lei do Senhor sem meditar nela todos os dias. Irmãos, é todos os dias. Todos os dias nós temos uma rotina. Será que não dá para incluir essa meditação na nossa rotina? Nas 24 horas que todos nós temos, podemos administrar nosso tempo, sim, para ter esse tempo com Ele, para crescer em Deus, para viver isso, para que essa palavra entre em nós. E aí, quando nós meditamos, nós continuamos a ver que, ao invés de você se separar dos escarnecedores, eles é que não vão suportar a sua luz. Ou se rende, ou cai fora. Não tem outra escolha, porque quando você está ali na roda dos escarnecedores e que você não exerce influência sobre eles, você sofre influência deles, e isso muda tudo, irmãos. Veja que quando você pega um animal limpo e coloca num ambiente sujo, ele não consegue ficar ali, porque não é o habitat deles. Lembra quando Noé estava aguardando as águas baixarem, soltou um animal imundo e ele nem voltou, porque tinha carniça pura, um monte de gente morto ali, e o animal ficou para lá. Quando ele soltou a pombinha, voou e voltou. Não, ali não tem nada para mim. E voltou, porque o limpo não tem comunhão com a imundície. Quando você é restaurado pelo Senhor Jesus, o seu prazer não é mais na prática do pecado. Você tem prazer de estar com o Senhor, estar com irmãos que conversam sobre o Senhor, não conversa abobrinha, não fica com chocarrice, mas conversam sobre as coisas que edificam vidas, que possam colaborar com vidas de outras pessoas. Para quê, irmãos? Para que a gente possa ser testemunha. Quando estiver no meio dos incrédulos, não fique alimentando aquele nível de conversa. Seja testemunha. Fale o contraponto daquilo que está acontecendo, baseado no livro. Por isso que temos que ter conteúdo. Falar o que não sabe vai ser engolido pelo meio. Mas quando você tem propriedade naquilo que você diz, as pessoas se calam. E elas ouvem, fala mais, eu quero ouvir mais, fala mais sobre isso. Poxa, podia conversar sobre isso com fulano, com ciclano, com meu amigo assim assado, porque as pessoas sabem que aquela palavra é o grande diferencial. Por isso, querido, que precisamos ser parecidos com Jesus, e isso é uma decisão.
eu quero não só dizer eu aceito Jesus, mas eu quero caminhar até que eu fique parecido com Ele. Até que as pessoas identifiquem que eu tenho algo diferente, que você tem algo diferente para dar para cada um deles. Quando nós lemos o versículo 3, ele diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo, diga tudo, tudo quanto fizer prosperará. Veja o que ele está dizendo aqui, irmãos. Será como uma árvore plantada. A árvore plantada, irmãos, é quando você abre a terra e lança a semente e fecha a terra. Tem alguém vendo? Não, está debaixo da terra. Não é a nossa pessoa que vai sobressair. Nós temos uma semente plantada. Eu te pergunto, aonde você está plantado? Porque os frutos vão dizer qual é o tipo de solo. Quando nós vamos para Mateus capítulo 13, ele fala ali uma parábola, onde ele especifica tipos de solo, onde a semente pode ser plantada. E ali tem muitas diferenças, porque cada semente vai estar dando um resultado diferente, não só por causa da semente, porque a semente em si ela é boa, a palavra é boa, mas qual é o solo que ela encontra? Mateus fala lá, o rochoso, o espinhoso, a beira do caminho e a boa terra. Qual desses solos nós estamos plantados? Porque os nossos resultados estão dizendo. Se formos sufocados pelas coisas desse mundo, pelos prazeres, e ele vai discernindo sobre cada um deles. Quando o Senhor formou Adão e Eva, ele os colocou numa boa terra. O Éden era uma boa terra, sim ou não? Era ótima, tinha tudo, eles não precisavam plantar, não precisavam colher, eles só tinham que viver, nada mais. E mesmo assim, irmãos, eles decidiram ser arrancados da boa terra para ser plantados numa terra de maldição. Diga misericórdia. Muitos milhares de pessoas têm feito escolhas semelhantes. Não querem estar mais na boa terra e decidem ser plantados numa terra de maldição. E não sou eu que disse, Gênesis 3,17 fala sobre isso. O Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. A terra se tornou maldita por uma decisão errada, por uma escolha errada. Então, às vezes, nós saímos de um lugar onde estamos plantados, de um lugar onde estamos crescendo, de um lugar onde os frutos são saborosos, onde estamos aprendendo a lei do Senhor, e decidimos abandonar isso tudo para ir para uma terra de escassez, onde seremos plantados numa terra de maldição. Ainda que a semente seja boa, aquela maldição vai os alcançar. Não tem como, porque é uma terra de espinhos e cardos, como diz Gênesis. É uma terra de maldição e passa a produzir não mais frutos saborosos, passa a vir frutos dessa maldição, que são os espinhos e cardos citados aqui. Então, precisamos saber aonde estamos plantados, porque a terra onde nós estamos plantados justifica nossas atitudes, justifica nossa linguagem, justifica nossos pensamentos, que às vezes são totalmente contrários ao de Deus. Como que nós servimos a um Deus e temos ideias diferentes de Deus? E dizemos, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Quando você disse sim para Deus, você estava entregando o seu livre-arbítrio para Ele. Eu decido ser 100% contigo. Então, eu não tenho uma outra escolha, porque agora eu vou meditar, eu vou viver, eu vou propagar essa nova lei que entrou na minha vida, porque eu nasci de novo numa nova terra. Eu não vou mais querer adaptar remendo de pano novo em odres velhos, não existe isso, eles vão se romper. Por isso, irmãos, que a nossa decisão precisa ser obedecer.
obedecer o que está escrito nesse livro, porque Deus, Ele está pronto sempre a nos perdoar e a restaurar a nossa vida, restaurar nossos relacionamentos, porque Ele tem uma terra nova para nos plantar. Diga aleluia. Que terras é essa? O versículo 3 diz: plantados junto a ribeiros de águas, plantados em lugar onde seremos saciados no 100%. Você não vai ficar no deserto, na seca, na angústia, no ostracismo, sem saber o que fazer. Pelo contrário, você será alimentado por essa boa terra e vai começar a produzir frutos na estação própria. E isso é tremendo, irmãos, porque entre você plantar e produzir frutos na estação própria, tem um tempo. E isso é fundamental. Nem achar que agora eu estou na igreja, estalou o dedo e tudo mudou. Não. Tem um tempo que nós precisamos caminhar com o Senhor. Esse é o cuidado, o tempo de Deus do aprendizado. É o tempo dos testes que nós vamos passar, se realmente somos fiéis, se realmente queremos trilhar esse caminho com o Senhor. Porque há uma propagação muito forte de vamos conquistar seu primeiro milhão. E todo mundo correndo atrás do primeiro milhão, né? Você abra o feed do Instagram, como conquistar seu primeiro milhão. Eu falei, meu Deus, que doideira essas pessoas aqui. Mas nós queremos, irmãos, aprender a caminhar com Deus, romper com as dificuldades no dia a dia, porque o Senhor disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vai faltar dinheiro para você amanhã, não vai faltar vestes para você, não vai faltar o pão para você. Ele disse, olhai para os pássaros, eles não semeiam, não colhem, mas eles estão lá sempre bem bonitos, voando nos céus. Olhe para os lírios do campo, e ninguém se vestiu como eles, e Deus está dizendo, então não se preocupe, eu vou te dar a melhor roupa, eu vou te dar o melhor pão, porque você está confiando em mim. Se confiar no Senhor, irmãos, descansa, para de correr atrás do vácuo. Não é 1 milhão que vai te dar prazer, não é 1 milhão que vai te dar alegria, não. Vai te dar 1 milhão de problemas. Pode ter certeza, né? O medo do assalto, o medo do roubo, o medo de bandido, o medo de sair na rua, o medo de ser você. Para com isso, queridos. Não viva mais debaixo desse fracasso, porque a Bíblia não nos ensina a sermos imunes às dificuldades e problemas. Eles nos ajudam a amadurecer, a crescer na fé. Estamos no período entre a semente plantada e os frutos produzidos. Estamos no teste de Deus, o quanto seremos fiéis, o quanto vamos permanecer com Ele, o quanto vamos estar na sua presença. Por isso, irmãos, isso não se trata de você não ter garantia do seu suprimento. Não, Deus vai estar conosco todos os dias. Deus, Ele quer que você esteja certo de que todas as coisas serão acrescentadas no devido tempo. Precisamos ter paciência, porque nem o fruto nasce na hora que a semente é plantada. É assim que muitos crentes vivem. Querem colheita sem semeadura, querem bênção sem abrir mão de si mesmo, querem um casamento extraordinário sem investimento. Invista tempo de qualidade, amor, respeito, comunicação, toques, um sexo de qualidade, tudo faz parte da aliança. Agora fica 2 estranhos dentro de casa e quer que nasça uma florzinha linda e maravilhosa. Não existe, irmãos. É semeadura e colheita, e faz parte do dia a dia da nossa vida. Como isso acontece? Através da meditação todos os dias. Medite de dia e de noite. Quando você medita, você produz o melhor, porque você tem a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus, irmãos, é aquilo que nós precisamos para que Ele nos coloque em lugares melhores, porque tem outras pessoas para serem conquistadas. Quando você recebe uma promoção, quando Deus te coloca em algum lugar de influência, não é para você achar que é o dono do mundo, não. Fique tranquilo, você continua sendo gente e pisa no mesmo chão que todos os outros mortais.
mas Deus te abriu essa porta para que lá você seja uma testemunha para pessoas que não o conhecem, para que eles saibam que eles precisam buscar a Deus, para que Deus mude a vida deles e pare de tanta coisa ruim que acontece no meio onde será inserido. Por isso, querido, que nós olhamos para a Bíblia, e o verso 4 ele diz: não são assim os ímpios. Nós falamos do justo, agora ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha a comparação que a Bíblia faz de uma pessoa que ama Deus, guarda os seus princípios, está com Ele o tempo todo, e a outra que não. Como é o caminho do ímpio? Ele diz que são como a moinha que o vento espalha. O que é essa moinha? A moinha, irmãos, é uma casca que cobre, ela é como uma casca de palha que cobre o grão. E ela não serve para nada, ela tem que ser tirada para que o grão apareça. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele nos ensina duas coisas: como se retira a palha de um grão. E eu fui pesquisar e tem duas formas de tirar essa palha: pela debulha e pelo joeiramento. Como funciona isso? Naquela época não tinha peneira. Peneira, não tinha esse negócio das nossas facilidades, que hoje nem assim é mais. Tem as máquinas. Mas a retirada do grão, depois da colheita, ela vinha para um ambiente onde as pessoas iam trabalhar. Como não tinha peneira, fazia uma placa grande de madeira, fazia uns furos nela e colocava algumas pedras pontiagudas ou alguma coisa metálica, para que eles pudessem chacoalhar e o grão cair, aquela palha sair, como se espetasse aqueles grãos. Ou na forma do joeiramento, onde que a Bíblia retrata até no tempo de Ruth, em que ela foi lá para os campos de Boaz. Tinha que literalmente se ajoelhar e, da mesma forma, pegava essas tábuas e jogava para cima aqueles grãos, e outro abanava, porque a palha voa, né? Ela é leve demais. E eles abanavam para que aquelas palhas saíssem, e só os grãos, que são mais pesados, eles viessem para a tábua onde eles estavam trabalhando. Veja que a Bíblia nos compara: assim são os ímpios, assim como essa palha, que o vento sopra e leva, eles não sabem nem para onde estão indo. Olha que coisa terrível, irmãos. Você ser conduzido para lugares que não sabe nem para onde estão indo, o vento espalha. Então, assim, a sua natureza, ela é cancelada diante de um mundo que te joga para um lado e te joga para o outro como uma palha sem destino. A sua essência é nula. Quando você não é capaz de ser você mesmo, não tem vontade própria, não tem decisões próprias. Não, eu decido, eu faço. Não, o ímpio, ele não é dono de si mesmo, ele é conduzido a caminhos tortuosos e cada vez caminhos mais difíceis, que ele nem sequer sabe aonde vai dar. Mas aquele caminho está lhe dando prazer, aquele caminho é maravilhoso, aquele caminho é tudo o que ele quer, e ele acaba saindo para lugares incertos. O vento soprou aqui, ele voou para cá. O vento soprou aqui, voou para lá. Soprou aqui, foi para lá. E vai bolando de um lugar para outro, sem saber aonde essa palha vai cair. Que triste, irmãos. Que triste você viver sem saber o teu amanhã. Que triste você saber aonde vai passar a eternidade. Que triste você saber que está perdido e não sabe quem vai te encontrar, porque não se volta para os céus para buscar a face do Senhor. Por isso que no verso 5, ele diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A sentença já foi dada, eles não subsistirão. Então vamos mandar os ímpios embora. Não. Eles não vão conseguir permanecer juntos, porque tem uma hora que o grão cresceu e ele precisa ser utilizado. Ele vai ser triturado, ele vai virar farinha, vai virar pão, vai virar bolo, vai virar alguma coisa. Mas a palha tem que ser retirada. Eles vão ser separados em algum momento. Só que a Bíblia tem outra instrução, irmãos. O joio e o trigo precisam crescer juntos.
Nós não podemos separar os dois. Eles precisam crescer juntos. O Senhor não nos autorizou tirá-los, porque um vai estar nivelando o outro. Olha que coisa interessante. Você está do lado de um pecador, de um joio, que está toda hora te aperreando, você está sendo treinado na paciência, está sendo treinado no amor, na tolerância, todo dia passando a lixa ali, né? Mas deixa crescer, fica tranquilo, vai ter uma hora que Deus vai dar o sopro, esse joio vai-se embora. Ele vai juntar tudo e vai ser queimado, porque se não quer se converter, se não quer mudar de vida, irmãos, não tem outro caminho. Nós não podemos florear a realidade. Essa é a realidade. O Senhor, Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Verso 6. Então, os caminhos já estão definidos, os destinos já estão definidos. O que falta? Diga, a minha escolha. É só o que falta, irmãos, porque Deus sabe que nós precisamos decidir e Ele não vai nos impor. O caminho do justo nós conhecemos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então, se eu quero a vida, se eu quero andar na verdade, eu caminho por Jesus. Eu caminho pela palavra, ela vai estar trazendo verdades todos os dias na nossa vida. Agora, se eu não quero o caminho dos justos, eu escolho o caminho dos ímpios, eu também já tenho uma sentença. Pode andar nesse caminho. Larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Você sabe que está caminhando num caminho onde vai perecer, onde não vai conseguir ver Deus, onde não será salvo. Mas precisamos fazer as nossas escolhas. E essa escolha o Senhor coloca para mim e para você fazer. Que caminho você quer prosseguir? Bora se organizar para a semana? Tá começando agora a nossa agenda da semana da nossa Igreja Renovada. De terça a sábado, às 5 da manhã, nós temos o culto da madrugada. Comece o seu dia com força espiritual. Terça-feira, às 19 horas, nós temos o culto da série do mês. Cada semana, uma nova ministração baseada na palavra. Quinta-feira, nós temos Célula nos Lares. É um tempo de ensino, comunhão e cuidado mútuo. No sábado, às 15 horas, nós temos a rede de crianças na sede e nas bases. E às 19 horas, nós temos rede de jovem no templo para 26+, e no anexo até 25 anos. E no domingo, nós temos o melhor culto às 8 horas, especial para os idosos. E às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, rede adolescentes no templo anexo. E às 10 e às 18 horas, nós temos o culto de celebração. Às 18 horas, nós temos bases setoriais espalhadas por toda a cidade. Quer saber onde fica aí a mais pertinho de você? Acesse renovada12.com.br. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja,
o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Mais um programa que aqueceu o coração, né? Palavra, presença de Deus, sabedoria para a família e muita gratidão pelo que Ele tem feito na Fundação. Se você quiser rever esse conteúdo, quarta-feira às 9 horas da manhã, tem reprise aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe e até semana que vem. E lembre-se, Deus tem o melhor para você sempre. Até mais!